Começou, né? Sim, então boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui em mais um evento da Rede Brasileira de Arqueobotânica, nosso quinto, ciclo de debates, que iniciou em 2023, se eu não me engano, agora falta a memória, e aí está sendo retomado agora em 2025, com a palestra da Laura, doutora Laura Pereira Furquim, que vai contar para a gente sobre as pesquisas dela na Amazônia. Isso tem a ver com o teu doutorado ou já é do pós-doc, Laura? Não, isso tem a ver com o meu doutorado. E eu vou continuar no pós-doc, mas tem a ver no... Certo. Então, eu já passo a palavra para ti, pode se apresentar, dizer tua trajetória aí. Acho que a maioria das pessoas que estão aí te conhecem, mas é sempre bom, já que a gente vai colocar isso, no YouTube, para que quem assista saiba exatamente quem está falando, tá? Tá, À tá vontade. bem. Eu vou desligar minha câmera, daí tu fica senhora da fala. Depois eu volto. Tá bom. Abraço, Lau. Tá, abraço, até já. Boa tarde para todas, todos e todes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Laura, eu sou arqueóloga, historiadora de formação e arqueóloga de pós-formação, pós-graduações. Sou parte da rede de arqueobotânica e queria agradecer ao Rafael por ter organizado o nosso encontro e sempre organizar os ciclos de debate da rede. E, bom, esses encontros, eles têm uma dupla função, que eu acho que é informativa e formativa, né? Então, a gente usa aqui esse espaço para compartilhar as nossas pesquisas, mas também para pensar junto em como avançar em questões metodológicas, teóricas, gerais, assim, da pesquisa em arqueobotânica. Então, eu fiz uma apresentação sobre um dos temas que eu venho trabalhando, trabalhei no doutorado. Eu sou especializada, né? Eu foquei meus estudos na arqueobotânica, tenho trabalhado com macrovestígios, né, de sementes, principalmente, venho analisando algumas questões através de isótopos de sementes, mas também tenho trabalhado com microvestígios de grãos de amido, principalmente, e recentemente comecei a me aventurar pelo mundo da análise de resíduos orgânicos de lipídios, fazendo isótopos de lipídio e biomarcadores. Então, no doutorado, eu fiz uma pesquisa que acabou ficando com o título dos roçados às panelas, alimentação e cultivo na Amazônia Antiga, e foi uma pesquisa onde eu me dediquei a alguns temas relacionados a esse tema que já está explícito no título, mas de entender sistemas alimentares, né? E aí pensar em sistemas alimentares como sistemas de cultivo e produção, ou seja, envolvendo manejo, roçados, manejo do fogo, enfim. Mas também sistemas alimentares, ou seja, como essas comidas elas são processadas depois que elas saem dos roçados e vão para as cozinhas. E o pão de índio, né, um tema que foi bastante importante para essa pesquisa toda, que está circulando ali entre, né, produção alimentar e armazenamento de alimentos, né? Eu vou falar bem brevemente, resumidamente, o que são esses pães, né? Mas é um tema que vem sendo trabalhado por várias pessoas já. Eu acho que é difícil pensar alguém que trabalha na Amazônia e nunca ouviu falar em pães de índio, que é uma coisa que todas as comunidades ribeirinhas, indígenas, as pessoas que moram nas cidades, quase todo mundo já pelo menos ouviu falar dos pães de índio. E por muito tempo, acho que a comunidade científica criou uma dúvida, né, sobre o fato desses pães serem realmente pães ou deles serem uma espécie de fungo subterrâneo, né, como se fosse uma trufa, né,
um micélio de um fungo que ficasse enterrado, porque a principal característica desses pães, que são chamados pães de índio, não à toa, é que eles são encontrados enterrados no solo, geralmente a uma profundidade baixa, né, de 10, 20, 30 centímetros de profundidade. E algumas pessoas relatam que eles são comestíveis quando eles são desenterrados, né? Se eles forem consumidos com pouco tempo, né? Porque quando você tira eles do solo, eles ainda estariam moles, então seria possível cortar. Mas a partir do momento que você retira ele desse ambiente do solo, ele fica bastante endurecido e daí não mais comestível. Mas eu acho que isso sempre despertou a curiosidade de muitas pessoas, né, de moradores locais, mas também de pesquisadores da antropologia e da arqueologia, que já criaram várias hipóteses para ele, né? Então, tem gente que acha que eles são massas de mandioca pulba enterradas, tem gente que fala que eles são fungos, tem gente que fala que são pães mesmo. E, bom, acho que quando eu comecei a fazer o doutorado, o meu orientador, que é o professor Gilton Mendes dos Santos, me colocou um pouco esse desafio, falou, tá, por que você não olha para esses pães com os métodos arqueobotânicos, então, que existem, né? E eu aceitei o desafio, e, na verdade, esse desafio não acabou. Eu ainda não entendo tudo sobre os pães, eles ainda são, algumas partes, um mistério para mim. Mas queria dar alguns contextos antes da gente ir para a parte de arqueobotânica mesmo, né? Eu vou apresentar alguns resultados com grãos de amidos, com os lipídios e com uma parceria que eu estou fazendo com a Kelly Brandão sobre aplicação de petrografia e microscopia eletrônica de varredura para pensar nesses vestígios também. Então, os pães, eles são esse tipo de vestígio, né? E nas fotos que eu estou trazendo para vocês, cada um desses moradores locais, o seu Jorge, o Marcelino e o Francisco, eles seguram um pão que eles encontram nos roçados ou em áreas que eles usam, né? Então, o seu Xavier, o seu Jorge, ele tá segurando um pão que foi encontrado em uma área de terra preta, no quintal da casa dele. O seu Marcelino, a mesma coisa, né? Um pão que ele encontrou no quintal da casa dele. E o seu Francisco está segurando um pedaço de pão do qual ele disse alimentar há muitos e muitos anos, que fica na padaria, como ele chama, do seu castanhal. Ele tem um castanhal onde ele vai cortar castanha todos os anos, e ele diz que lá tem muitos pães, e esse pão em específico, ele tira um pedacinho dele toda vez que ele vai cortar castanha, e come um pedaço. E depois ele reenterra de novo, né? Bota uma terrinha por dentro, por cima, e no ano seguinte ele faz a mesma coisa. A primeira relato assim, sobre os pães que eu encontrei mais diretamente, porque existem muitos relatos de viajantes que falam sobre a produção de pães, de bolos, de massas, né, por povos indígenas diversos. E geralmente é muito difícil conseguir entender esses relatos, porque além deles não serem muito precisos, né? Às vezes é uma coisa bem genérica, era um bolo, era um pão, né? Existe uma cegueira conceitual, né, que acompanha esses viajantes europeus, que tem na cabeça o pão europeu, né? Então, quando eles veem esses beijus, essas biomassas, esses grolados indígenas, eles tendem a tentar ver o pão naquilo. Então, a descrição é sempre um pão, mas é um pão muito mole, é um pão meio mofado, é um pão podre. Você vê que tem uma dificuldade, um incômodo muito grande deles em entender as formas de alimentação desse tipo de pães, né? Mas o Mário Piranga Monteiro, que é um folclorista e advogado de Belém, ele foi um dos primeiros a descrever o que ele chama de miapê, que ele diz que seria muito comum em cemitérios e áreas antigas na Amazônia,
E ele atribui a isso o nome pão de guerra, né? Porque seria uma forma de alimentação que as pessoas se valeriam em momentos de escassez. E ele descreve isso como um pão feito exclusivamente de mandioca e enrolado em uma palha, né, um recipiente de palha, enterrado no solo para conservação. Então não tem muitos relatos além desse, que é de 1963, que descrevem essa prática de enterramento de pães. Eu acho que isso é importante, né? Lembrar que tem sim uma infinidade de receitas de pães descritas, mas esse pão enterrado para conservação ele não é muito conhecido. E hoje é uma questão, assim, todo mundo na Amazônia já ouviu falar do pão de índio, mas ninguém faz ele, né? Tem muitas pessoas que lembram das avós fazendo, que lembram né, de alguém que contou que fazia, né? O fato de algumas pessoas consumirem diz pra gente que é uma memória que ainda é viva, né? Que ela tá ali, que ela faz parte, mas na verdade ninguém produz esses pães para enterramento mais, né? E em 1981 foi o primeiro artigo publicado sobre isso, em que um grupo de micólogos lá do INPA, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, publicou essa nova espécie de fungo que chamasse Polyporus indígenas, que seria, então, esse pão de índio como um fungo. Eles pegam um desses pães, deixam ele num ambiente úmido e cheio de terra e esperam crescer um fungo, né? E aí, obviamente, assim, né, para mim, tudo que você deixar enterrado na terra, no meio da umidade, vai ter um fungo. E eles atribuem a isso, elas, né? São duas pesquisadoras, atribuem a essa nova espécie como se o pão de índio, então, fosse um micélio. Quando a gente começou a fazer o levantamento dessas notícias dos pães, a gente encontrou 44 pães através de relatos, né? De relatos de pessoas que tinham encontrado. Muitas vezes isso está nas casas das pessoas, na FUNAI, mas a gente encontrou eles espalhados praticamente na Amazônia inteira. Esse mapa já vai ter mais pontos hoje, né? Algumas das figuras foram publicadas, que eu vou mostrar, foram publicadas em 2021, num artigo coordenado pelo Gilton Mendes, e algumas estão em processo de elaboração para uma publicação que a gente deve enviar ainda esse ano. Então, essa quantidade de pães, ela deve ter aumentado já, eles são muito diversos, né? A forma, a textura, a cor, depende muito da condição em que ele foi encontrado e armazenado. Então, por exemplo, nessa imagem, esses 4 pães de baixo da esquerda, eles são da coleção da UFAM. Esses são os únicos pães escavados mesmo em sítios arqueológicos, e eles foram escavados durante a construção do gasoduto Coari-Manaus, e depois ninguém trabalhou com eles, né? Eles foram armazenados, secos e duros, né? Outros pães, por exemplo, esse pão de cima de tudo, da direita, que é meio amarelo, essa foto é do momento em que a pessoa tira ele do roçado, né? Desenterra ele e corta ele no meio para cheirar e ver que cheiro tem. E ele fala que esse pão tem cheiro de açafrão. Por isso ele seria amarelado, né? Então, cada um depende muito, assim, o jeitão dele depende do histórico de pesquisa, né? Quando alguns desses pães, né, apesar de serem 44, a gente conseguiu ter acesso a 17 durante o doutorado. E aí a gente, né, ao longo do tempo, foi entendendo quais eram as questões que a gente precisaria abordar para... né, obviamente, acho que antes de começar a pesquisa, eu já defendia que ele era um pão e não um fungo, mas do que a gente precisaria para conseguir, de fato, provar isso, né? Abordar isso. Então, a gente acabou fazendo, ao longo desses anos, algumas datações radiocarbônicas, algumas análises de grãos de amido, algumas análises de lipídio e a microtomografia e a microscopia eletrônica de varredura. Isso está
não é homogêneo, a gente não fez todas essas nos 17 pães, e a gente não fez todas elas em nenhum pão. Então, cada pão vai ter porque dependia muito do tipo de amostra que eu tinha. E aí, para começar a mostrar alguns resultados, né? Esse, para mim, é o pão que eu mais gosto, eu acho, porque ele é de um território de um território próximo aonde tem povos em isolamento voluntário hoje, e ele tem essa datação calibrada entre 1661 e 1948. Todas as nossas datas, elas tiveram essa questão, tirando uma que eu vou mostrar, elas tiveram essa questão de irem até quase o presente. Por que eu sei que é 1948 e não 50? Porque nenhuma delas tem o sinal da bomba atômica. Então, eu consegui, né, definir que elas foram até... eu não, né? Foi uma pessoa, um físico que fez isso, e ele modelou essas calibrações e conseguiu, então, definir esse intervalo de segurança. Então, para mim, é muito interessante, porque é um período da história brasileira em que essa região onde esse pão foi encontrado, ela não estava sendo ocupada por outras pessoas que não povos indígenas. E esses povos, eles foram vistos pela última vez, eles são conhecidos como Catauixi, por isso esse pão chama Catauixi, na década de 1980, nessa região onde hoje aos arredores da padaria do Punainã, que é onde o seu Chico estava segurando o pão naquela primeira foto. Então a gente tem uma ideia de que muito provavelmente essa padaria pode ter sido formada por esses povos que hoje estão em isolamento. Só para esclarecer, essa área não fica dentro do território demarcado deles, essa área fica fora do território. A gente, inclusive, está tentando pedir uma expansão territorial com base nessa padaria. Mas, enfim, a gente vai voltar para lá em março para escavar, e esse pão... Então, ele tem, voltando para os ingredientes, a gente achou amidos de pimenta, batata doce e milho. E aí, guardem esse Ilum Scoop, que é o dano que tem esse grão de amido em específico, né? É um dano bastante característico da moagem. Eu acho que, assim, durante toda essa pesquisa, eu tive muita dificuldade em definir a relação entre os danos que foram produzidos nos amidos e as formas de processamento, porque existem muito poucos estudos de referência com esse tipo de teste. Então, eu me baseei basicamente na literatura, e mesmo na literatura são poucas informações. Então, as coisas que eu estou propondo sobre o processamento dessas plantas são bem tentativas, e eu quis compartilhar, porque eu sei que vocês são todos especialistas e poderiam me ajudar nisso. Esse é um outro conjunto, eu não vou mostrar todos, fiquem tranquilos. Esse é um outro conjunto de pães que eu acho bem interessante, que é de um sítio que foi escavado durante o licenciamento do gasoduto, que chama ABC, e fica no município de Manacapuru, perto de Manaus. E por mais que ele tenha amidos, os amidos não foram possíveis de ser identificados, porque eles estão muito danificados. Talvez isso tenha a ver com o processo de ressecamento desse pão, né? Porque ele foi escavado há muito tempo, na década de 90, então ele passou anos em reserva técnica, ele já foi congelado no freezer, depois ele foi retirado do freezer. Então, assim, eu tenho retirado as amostras do interior dos pães para evitar a contaminação, mas isso não significa que não tenham tido danos aos amidos em si. Mas esse pão é interessante para mim porque esses dois pães eles foram achados no mesmo sítio, mas eles têm uma data bem diferente, né? Esse é o pão mais antigo que a gente tem, de 1184 a 1430, que eu acho bastante interessante, porque mostra como eles eram produzidos também no período pré-colonial. Mas ele também foi esse segundo pão, né, do mesmo sítio, ele é então de uma data mais recente. E isso para mim foi interessante, porque esse sítio arqueológico em si, ele tem uma ocupação pré-colonial, né? Ele é ligado, se eu não me engano, à cerâmica guarita.
Então, isso me mostrou, de uma certa forma, que esses lugares eles estão sendo revisitados e que talvez essas áreas de moradia antigas elas sejam lugares onde posteriormente as pessoas venham a enterrar outros pães. Esse é um pão de Santarém, ele não foi datado, né? A gente recebeu uma doação dele. Esse pão ele foi encontrado também num roçado, eu não tenho a localização precisa, mas ele foi encontrado num roçado, doado para um professor da UFAM, e esse professor da UFAM nos doou um pedaço desse pão para as análises. E só para contar assim, a história de quantos descaminhos esses pães passam, né? Eles quase nunca eles são escavados por arqueólogos e arqueólogas. Muitas vezes eles fazem parte de coleções comunitárias ou de coleções particulares que foram adquiridas dessa forma, né? Existe uma fragilidade da legislação, inclusive, com base nesse desconhecimento e nessa falta de reconhecimento do pão como um vestígio arqueológico. Eu lembro quando eu cadastrei a padaria do Punainã pela primeira vez no IFAM, eles não cadastraram, porque não tinha nada arqueológico. Então, eu acho que é uma coisa também de sensibilizar nós, né, os nossos colegas, de que isso é um vestígio arqueológico e a gente precisa começar a aplicar nele a legislação que a gente aplica para outros vestígios arqueológicos, né? O pão, ele circula muito de uma forma muito mais permissiva, né? Nessas coleções particulares. Então, no final das contas, assim, eu analisei ele, que eu falei, eu vou analisar porque eu já estou analisando os outros, mas eu não sei nem de onde ele é direito, né? E, no fim, ele foi um dos mais interessantes em termos de variedade de grãos, né? Ele tem tanto amidos que a gente está tentando ainda refinar a identificação, mas parecem ser de mandioca, esse amido de batata doce, mas ele tem outros 10 morfotipos que eu não consegui identificar ainda. Então, muitas coisas que para pensar que esses pães eles são feitos de várias coisas misturadas, né? E para mim foi muito interessante assim que dentre esse grupo dos não identificados tinham alguns pães, alguns amidos que tinham esse tipo de fissura que a gente chama de fissura radial, que são associadas à fermentação. E não a qualquer tipo de fermentação, né? Porque a fermentação ela gera, e aí você tem vários amidólogos aqui, espero que eu não esteja falando nenhuma besteira, mas a fermentação, assim como o aquecimento, né, ela gera uma perda de características reconhecíveis nos grãos de amidos. E, no geral, quando ela é intensa, esses amidos, eles se gelatinam completamente, né? Então, muitas vezes, ou você encontra uma massa amorfa de amidos, ou você não encontra um amido porque ele se perdeu, ele foi deteriorado a ponto de que você não reconhece ele mais como um amido. Mas dentre as feições características de fermentação, tá essa feição de fissuras radiais que é ligada, na verdade, a uma ação enzimática, que pode ser do solo ou pode ser ligada à mastigação e a essa fermentação amilolítica, que é uma prática bastante comum entre grupos indígenas, que é a mastigação da mandioca antes e de outras plantas, né? Para inocular a amilase, que é essa enzima que promove a fermentação e desencadeia o processo de quebra dos açúcares para gerar o álcool, né? Então, encontrar esses amidos com essa feição radial foi bem interessante. Né? Sugere para a gente que talvez esse pão ele possa ter sido produzido através da mastigação, mas a gente teve alguma dificuldade com alguns pareceristas do nosso artigo, que já passou por 2 pareceres, depois eu vou falar disso,
Um dos pareceres, um dos processos de revisão, um dos pareceristas me pediu para fazer estudos experimentais. Então, agora, antes de terminar esse artigo, eu preciso comer mandioca e cuspir, depois analisar meus próprios amidos para ver se é isso mesmo. Porque tem alguns, não tem estudos experimentais, mas tem estudos com o ataque dessas mesmas enzimas no solo. Então, ele me pediu para tentar diferenciar isso, né? Eu acredito que não seja o caso, porque esse pedaço do pão, como a gente está tirando de dentro do pão, ele não entrou em contato com o solo. Mas é um estudo que a gente ainda precisa continuar. Bom, em síntese, né, para não tomar muito tempo de vocês. A gente tem alguns ingredientes identificados, né? Eu vou falar por letra, espero que vocês estejam vendo. A pimenta, o milho, a mandioca, a batata doce. Esse amido é um amido de uma tuberosa, provavelmente de um cará, mas ele é tentativo. Esse é um amido muito comum em frutos de palmeira. A gente tem um amido que a gente propõe que é uma batata mairá, que é um amido é uma batata silvestre da Amazônia, que tem sido redescoberta, digamos assim, nos últimos anos. É uma batata que pode chegar a 200 quilos de peso, né? Então, e muitos povos indígenas utilizam ela para fazer caxiris, beijus, enfim. Tem uma hipótese que o Gilton apresenta de que muito provavelmente em alguns lugares da Amazônia ela era a base da alimentar antes do início do cultivo da mandioca. E aí de H até L são alguns desses danos de processamento que a gente vê nesses amidos, né? O Ilum Scoop, que é esse como se fosse uma concavidade na região do hilo, que estaria ligado à moagem, ou principalmente à moagem. Essas fissuras na parede, né? Esse J tem uma fissura na parede que provavelmente está ligado a aquecimento, e que deixa uma danificação no ílon também, né? Ele fica meio turvo. E K e L são os que eu já mostrei para vocês de fermentação. E aí tem todos esses ingredientes não identificados que eu resolvi colocar para ver se alguém de repente já tinha visto em algum lugar. Então, uma série, assim, a maioria, digamos, digo isso com certeza, né? Não com alegria, mas com certeza, a maioria dos amidos não foram identificados. E aí, enfim, eu vou passar nessa parte mais rápida e para falar um pouco sobre essa análise de lipídios, que a análise de lipídios que eu fiz, ela é com cromatografia gasosa e espectrografia de massa para identificar os biomarcadores e depois uma análise de razão isotópica para medir os valores de isótopos de alguns compostos específicos. Para extrair, eu apliquei as mesmas metodologias que vêm sendo aplicadas para a extração de lipídios de cerâmica, porque essa área de lipídios arqueológicos ela é bastante desenvolvida para extrair óleos e banhos de dentro da cerâmica ou dos ossos. Então, eu apliquei a mesma metodologia, foi uma extração com solvente, que é o diclorometano misturado em metanol, e depois disso a gente faz um processo de derivatização com ácido sulfúrico para então liberar esses compostos apolares e eles conseguirem aparecer e serem diluídos na corrente da cromatografia gasosa. Só trouxe um trabalho que não é meu, só para exemplificar um pouco. Esse é um trabalho da Marioleia de Miral, que foi publicado em 2023. Ela tem analisado alguns lipídios de cerâmicas na região de Santa Catarina, principalmente. E ela vem, esse, se eu não me engano, é um trabalho que ela fez
Agora eu não sei se esse é o do Cerritos ou se é do Sambaquis, Rafa, desculpa. Talvez você saiba. Mas o que eu queria mostrar é que a gente tem sempre, né, um eixo do. Esse como é um resultado de isótopos de lipídios, né? Para fazer esses isótopos de lipídio, a gente analisa 2 ácidos graxos específicos, que é o ácido palmítico e o ácido esteárico, o C16 e o C18. Esses ácidos eles são presentes em tudo, desde banhas a óleos até a nossa pele, tudo tem esses óleos, esses ácidos graxos. Mas eles são ótimos marcadores isotópicos para a gente diferenciar recursos de planta C3 e C4 e recursos faunísticos de água doce, marinhos e ruminantes, e fauna ruminante, né? E então a Mariolei ela vem fazendo isso. Eu fiz isso também em outro sítio arqueológico durante o doutorado, né? Eu apliquei essa mesma metodologia no sítio Teutônio. E eu tenho feito isso, né? Acho que agora para o pós-doc eu vou aprofundar isso, pensando especificamente em fermentações. Isso foi um pouco dos nossos resultados com os pães de índio, né? Aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem um gráfico onde os pães estão em vermelho, os milhos, né? As plantas C4 estão em amarelo, as plantas C3 em verde e os animais ruminantes em azul. Por que eu deixei os animais ruminantes? Nessa época, a gente achava que algumas coisinhas que a gente estava vendo nas lâminas petrográficas dos pães eram ossos. Então, a gente pensou na possibilidade de que esses pães tivessem fauna também no meio. Mas depois a gente aplicou um FTIR numa dessas lâminas petrográficas e viu que não era osso. Então, depois eu posso tirar esses ruminantes, porque, como a gente está falando de um pão, muito provavelmente não tem animais dentro, né? Mas. E de fato, os dados de biomarcadores nos indicaram isso, né? Embaixo dessa imagem, a gente tem destacados o ácido palmítico, que é o maior pico, né, desse cromatograma, e para a direita a gente tem o ácido esteárico, que é um pico bem pequeno. Isso é um indicador de presença de planta, né, principalmente planta, porque a razão entre esses dois ácidos é muito diferente entre óleos vegetais e banhas animais. Então, nos animais, esse pico do esteárico ele vai ser muito maior e o do palmítico muito menor. Então, isso é um indicador de que realmente a gente não está lidando com um contexto com fauna. Mas o que foi mais interessante para mim é que quando eu olhei então para as plantas, apesar de uma das amostras que a gente analisou ter milho, a importância do milho, né, a proximidade com o milho era muito baixa. Então a gente está lidando com um tipo de preparo de alimento que muito provavelmente não tinha nenhuma influência de milho, né? Tem um pão que tinha um grão de amido, mas quando a gente olha para esses compostos de lipídio, você está lidando com o contexto geral, né? Você está lidando com uma mistura de tudo que tinha ali dentro. Então, esse gráfico me diz que o milho tinha uma importância bastante reduzida, olhando para os pães de uma maneira geral. E aí, quando a gente chega, essas são as imagens, né? As em cinza são lâminas, são imagens de microtomografia de alguns pães que a gente analisou. E essas imagens coloridas no meio, né, de A a D, são lâminas petrográficas, que é a mesma metodologia da micromorfologia de solos. E a gente conseguiu identificar dentro desses pães algumas coisas que a gente já estava esperando, como a presença de carvões vegetais, e de fibras vegetais, de grãos de amido, mas a gente não conseguiu identificar uma coisa que na literatura era muito importante para definir esse tipo de composto como um pão, que são as tais das bolhas de fermentação.
Os pães analisados na Europa, no Crescente Fértil, que são os pães conhecidos na arqueologia, eles apresentam essas bolhas de fermentação, e é por isso que eu coloquei embaixo à direita essa fotinha do pão, porque é isso mesmo, são essas bolhas da fermentação, não tem muito mais o que explicar. Isso se preserva na microestrutura dos pães, e a gente não tinha isso. Pelo contrário, a gente tinha vazios planares, que são esses, por exemplo, da figura 4C, né, que tem essa coisa reta, né? Isso é como fica um vazio planar. E os vazios planares, eles são muito típicos de ressecamento, e não vazios redondos, como são típicos de bolha. E o que a gente tem tentado argumentar para, né, defender que ainda assim a gente está falando de pão, é que a gente vê sinais da fermentação nos amidos, mas a gente não vê sinais na microestrutura, porque muito provavelmente era uma fermentação baixa. E as bolhas dos pães, elas são produzidas principalmente por ingredientes de grão, ou seja, trigo, talvez um pouco a semolina, aveia, ainda assim aveia é muito pouco, mas ele está ligado à degradação, né, à ação do glúten. Então a gente tem tentado argumentar que, como a gente não tem ingredientes de glúten e como existe uma preponderância de plantas tuberosas, a gente não tem esse tipo de vestígio. E outra coisa que, para nossa surpresa, apareceu muito são os grãos de quartzo. Né? Isso fez com que a Kelly, no começo, ficasse um pouco incomodada, né? Porque tem pedra dentro desse pão. E a gente até considerou, e a gente ainda considera, em alguns casos, que essa pedra pode ter sido, né? Esses grãos de quartzo são microscópicos, né? Não é que tem uma pedra gigante dentro do pão, mas que alguns desses grãos possam ter entrado com areia, pelo uso de fornos de chão, né? A maioria dos fornos indígenas está no chão, então isso pode ter entrado durante o processamento, ou que havia deliberadamente uma introdução de argila como um dos ingredientes desses pães. Né? Isso fez a gente ficar em crise por muito tempo, porque no começo a gente não sabia como era o consumo de argila, mas uma vez a gente estava conversando, eu e Kelly, e ela falou, gente, mas calma, a minha mãe, que era uma pessoa macrobiótica, ela comia argila, mas era uma argila que vinha em pó. Então eu acho que algumas pessoas pode ser que já tenham visto que na farmácia vendem uns sachês de argila em pó, para correção da acidez do estômago. Enfim, a argila tem várias propriedades medicinais, e como muitas coisas nessa vida, a partir do momento que a gente percebe isso, a gente começa a perguntar sobre isso, as pessoas falam, claro que a gente come argila. Não só as nossas mães, mas assim, quando a gente foi para Santarém, e eu acho que a Marta vai lembrar se ela ainda estiver aqui, que eu e Kelly demos um mini curso lá como devolutiva das nossas teses, e esse assunto foi bastante debatido com os alunos da Myrtle, né, as alunas e os alunos, e para nossa surpresa, vários deles falaram, claro que pode ter argila, porque não, né, a gente usa muito argila justamente misturada com banha de alguns bichos, para tomar como um remédio mesmo para estômago, enfim. É um tema que não é muito falado, porque acho que é meio negligenciado, assim como o pão sempre foi meio negligenciado, talvez esse tema também. Mas, enfim, a gente não está dizendo que tinha argila nos pães, mas pode ser que tivesse argila nos pães. E aí, acho que um dos últimos slides esses são as imagens de microtomografia eletrônica de varredura, essas duas cinzas da esquerda, né? Em que a gente vê dois tipos de pães. O de cima, que é o tipo 1, que a gente está chamando de tipo 1, são esses pães que têm uma massa mais densa,
Eles têm menos vazios, mas eles têm carvões, eles têm quartzo, eles têm fibras, eles têm esses vazios planares, e eles têm uma casca em volta deles, que vocês conseguem ver aqui nessa figura 1G, que é uma casca muito provavelmente produzida numa temperatura baixa. Então a Kelly tem entendido isso como um processo de defumação que vai gerando uma casca em volta desses pães ao longo do tempo. Tem alguns microcarvões aderidos a essa área dos pães que podem sugerir esse tipo de prática. E esse segundo tipo, que é esse de baixo, e que a gente chama ele de gomoso, porque parece, ele é mais aerado, é uma massa menos densa e mais fibrosa. E ela tem basicamente uma divisão. Ela também tem essa mesma casca, também tem esses vazios planares, mas ela tem uma divisão bem interessante, que é pedaços, partes desse pão são fibrosas, uma parte desse pão é fibrosa, e uma parte é uma massa transparente em que tem uma concentração muito grande de grãos de amidos aparentemente hidratados e levemente gelatinizados. E isso fez a gente pensar na hipótese de que as pessoas podem estar usando goma mesmo, né? Goma de mandioca, para fazer esse tipo de receitas. Né? Só então para dividir, então são esses dois tipos, só para ver se eu esqueci alguma coisa, mas acho que não, é isso. E aí, bom, já meio que quase para o final mesmo, esse é o penúltimo slide. Tem várias coisas que a gente ainda precisa fazer, né? Que são as questões em aberto, que é fazer mais experimentos sobre o efeito da fermentação nesses grãos e fazer experimentos sobre o efeito do enterramento nesses grãos, mas também buscar biomarcadores de fermentações e biomarcadores de tubérculos. Tubérculos não são muito visíveis nos lipídios, mas existem alguns bioindicadores, como o ácido subérico, que está presente na casca dos tubérculos. A gente ainda não sabe se a gente vai encontrar, porque esses tubérculos, teoricamente, eles estão sendo processados sem a casca. Mas é um trabalho que ainda precisa ser um pouco mais esmiuçadinho, mas a gente já tem, então, uma ideia de que as plantas tuberosas têm uma importância muito grande para a confecção desse tipo de produto. E além disso, né, que eu chamo de questões enterradas ou desenterradas, é a presença dessa fermentação de baixa intensidade. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais também, né, para entender como ela é feita, porque quando a gente pensa em fermentação, a gente pensa em caxiri. Mas, na verdade, existe uma série de outros alimentos e bebidas que são fermentadas com uma intensidade mais baixa e que não necessariamente vão produzir álcool, né? Existem fermentações etílicas, mas existem fermentações não etílicas, né? E que são processos bioquímicos bastante diferentes e que vão gerar, muito provavelmente, efeitos nos amidos e nos lipídios bastante diferentes. Então, agora no pós-doc é um pouco isso que eu estou fazendo, buscando essas comidas e bebidas fermentadas, né? Tem uma série de mingaus que tem uma fermentação baixa, alguns beijus que são feitos com a mandioca puba, que é uma mandioca que foi deixada de molho, e que então é também levemente fermentada. O próprio pé de moleque, né, que é um tipo de bolo feito de mandioca puba, ele tem uma fermentação baixa. Então a gente está agora buscando entender, olhando para o presente mesmo, né, o que são essas fermentações de baixa e de alta intensidade, para conseguir pensar e repensar esses pães. Para mim, eles são uma questão relevante, não só para a gente pensar em alimentação,
e segurança alimentar, mas também para a gente pensar sobre a possibilidade de armazenamento de alimentos, né? Eles, como eu disse no começo, acabei de ver umas mensagens aqui do Fábio, principalmente, mas tá. Eu não sei se eu entendi, depois eu respondo. Mas, enfim, a possibilidade de existir técnicas de armazenamento de alimentos que proporcionam mobilidade, né? Porque muitos desses pães eles estão enterrados em lugares que são paisagens manejadas, mas não necessariamente em áreas de sítios arqueológicos. Por exemplo, os pães Catauixi, que estão na área do Castanhal, o Castanhal é um tipo de paisagem que articula a mobilidade humana até hoje, né? Ou seja, as pessoas não moram no Castanhal, muitas vezes elas moram próximo de Castanhais, ou elas moram afastadas de Castanhais, mas visitam esses lugares frequentemente. Então tem uma relação entre essas paisagens, né? Mas não só Castanhais, como Babaçuais, Patauazais, alguns pães foram encontrados associados a essas paisagens antropogênicas. Então isso diz um pouco para a gente sobre mobilidade, sobre circulação, né? E também sobre deixar comidas no caminho para comer em momentos específicos, né? Pode ser uma trilha, um momento de caça, uma rota de pesca. Mas eu também não digo que eles estão sendo consumidos só nesse tipo de contexto, né? Eu não concordo pessoalmente com a alcunha de pães de guerra, porque me dá a impressão de que as pessoas estão achando que eles estão passando fome e por isso comendo os pães. Fazendo esse tipo de pães, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com um planejamento territorial, com uma mobilidade territorial e com gosto mesmo, né? Eu confesso que eu já experimentei um desses pães, eles não são ruins. Então eu acho que tem uma questão cultural envolvida de criação dessas receitas, de transmissão de conhecimento, de memória, de afeto, né? Não é à toa que esses pães são consumidos até hoje. E aí uma questão que para mim está enterrada, que é o que tem sido difícil para mim de lidar nessa tentativa de publicar esse artigo, né? Ele passou por revisões por pares em 2 revistas internacionais e foi recusado 2 vezes. E dentre as N coisas pelas quais ele poderia ter sido recusado, a principal sempre como assim um pão enterrado? Isso não é pão, isso é outra coisa. Então, eu acredito que tenha uma... Bom, até coprólito já chamaram ele, já falaram que ele é um coprólito arqueológico, e existe uma resistência muito grande em aceitar que eles são pães, por uma falta de conhecimento sobre as realidades indígenas da Amazônia, eu acho, né? Por uma resistência mesmo. Então, antes de ser incluído no hall das comunidades, das sociedades padeiras do mundo, é necessário provar passar por todas as provas do pão, né? E uma questão que para mim tá ligado mesmo a um racismo ambiental, a um racismo científico, né? De não reconhecer isso, de não reconhecer as narrativas tradicionais, de não reconhecer o conhecimento tradicional em torno desse composto e uma falta de conhecimento, né? Porque as pessoas elas não entenderam, vários dos nossos revisores não entenderam que esses pães não estão carbonizados, né? Então eles revêem o artigo como se esses pães estivessem carbonizados, mas daí eu falo, nossa, mas eles não estão, eu falei que eles não estão. Então, enfim, nem vou falar disso, porque até peço desculpas que coisas de revisão a gente não precisa trazer para apresentações, né? Mas estou só compartilhando essa dificuldade, que é uma dificuldade que eu vejo desde né, uma dificuldade que, para mim, ela vem já nessa palavra desses primeiros cronistas que descreveram esses pães, né?
Então, sempre se buscou categorias europeias para descrever esse tipo de composto. E aí, quando você pensa em pães europeus, você está pensando em. Em português não existe essa diferença. Ah, existe. Não existe. Em português, em inglês seria a diferença entre loaves of bread, que seriam os pães tipo os pães franceses, e os flatbreads, que seriam os beijus, né? Os beijus, os chapates. Então, quando as pessoas vão comentar sobre esses pães, elas tentam incluir ou em flatbreads ou em loaves of breads. E não usam as categorias nativas, né, para falar desse tipo de pão, né? E eu acho que na Amazônia tem uma riqueza de descrições muito maior. É claro que vai ter um desafio, porque como ele não é produzido mais hoje, o único nome que eu acessei dele é um nome também complicado, né, que é esse pão de índio, dado por populações locais, né? Não é um nome que eu dei, é um nome através do qual ele é chamado, mas que também traz uma série de questões, né? Em relação ao termo índio e não indígena, ou em relação à generalização com qual ele é chamado, enfim, uma série de problemas que eu sei que podem ser colocados, mas eu acho que existe uma resistência em reconhecer essas outras formas de panificação que não geram o que as pessoas na Europa estão esperando. E eu acho que um pouco é isso, assim, o que eu tento fazer agora no doutorado, no pós-doc, é pensar nessas cadeias operatórias dos pães, né? Que a gente, na verdade, tem uma lacuna gigantesca, porque a gente entende mais ou menos quais são os ingredientes, a gente entende mais ou menos alguns processos de preparação das plantas, a gente entende essa coisa da consolidação, né? Que eu tô. Então, né, tem pães que os ingredientes são moídos, aquecidos, ralados, algumas podem ser com goma, demolho, enfim, uma série de tecnologias de preparação de plantas. E aí eles vão ser, então, essa consolidação que a gente está chamando é o preparo antes do enterramento, né? Que pode ser a defumação ou esse pré-assamento ou esse assamento em fornos de chão, né, que explicariam o quartzo, e o envolvimento desses pães nesses recipientes vegetais antes do enterramento. Mas a gente não escavou nenhum sítio sistematicamente para conseguir entender o contexto deposicional dos pães. Então, existe também esse problema, né? A gente espera conseguir sanar isso com a escavação que a gente vai fazer no começo do ano que vem. Mas a gente não tem essa grande parte que é o processo de desenterramento e consumo. Porque os pães que a gente está encontrando, muito provavelmente eles não foram consumidos. Por algum motivo, eles ficaram ali enterrados, né? Então, a gente não sabe o que era feito deles depois do enterramento. E eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Era isso que eu tinha para, né, compartilhar com vocês. Espero que tenha sido compreensível. E estou super aberta a questões e sugestões dos colegas. Obrigada por ficarem e ouvirem. Nós quem agradecemos, Laura. Excelente fala. Eu realmente não conhecia a história dos pães de índio, fiquei maravilhado com o que tu falou, toda a riqueza metodológica da investigação e a própria história da ocorrência deles, né? Eu tenho uma questão, assim, eu tenho mais de uma, na real, mas acho que uma questão inicial, e aí eu já convido as pessoas que estão aí nos assistindo, se quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade, podem ser abrindo o microfone, falando, pode ser pelo chat aqui, tá?
Mas a primeira questão que me vem à cabeça é sobre a conservação deles. Você falou que experimentou, o senhor lá no início, ele come e enterra de novo, e no ano que vem ele vai lá e come de novo. Como conserva isso? Será, né? Não sei, obviamente vocês já pensaram nessa questão, né? Como conserva, como não apodrece, como não fermenta além do palatável ao nosso, né, ao nosso organismo. Vocês já chegaram a pensar nessa? Ai, muitas vezes. Nenhuma delas conclusiva, sim, Rafa, mas não sei se eu respondo Sim, enquanto as pessoas vão se animando Tá aí bom. Tá. Quando a gente começou a trabalhar com isso, tinham algumas hipóteses de como parar a fermentação, como parar o processo de degradação biológico, né? Porque existem muitas tecnologias de conservação de alimento enterrados, né? Uhum. Isso nem é uma coisa tão inesperada assim, né? Tentar pensar numa coisa mais próxima da nossa realidade, mas não sei, um enterramento de cachaça para curtir. Sim. A gente enterra coisas, né? Mas daí no caso é para curtir, né? A questão é que vários grupos indígenas ainda enterram biomassas e tem vários grupos indígenas que enterram carne também. Isso era uma coisa que não estava no meu radar. E só depois que eu comecei a trabalhar com os pães, eu comecei a perguntar sobre isso para as pessoas. E então eu já vi relatos de pessoas que fazem buracos de até 2 metros de profundidade para enterrar carne de caça em uma estrutura feita de paxiúba, com folhas e tal, e que voltam 2 anos depois para comer. Até pessoas que enterram biomassa, né? Essas massas, pães, não pães, mas assim, biomassas principalmente, né? De um ano para o outro. Então, isso tem muito no Rio Negro, por exemplo. As pessoas processam, né, aquela quantidade de comida e enterram também com todo um preparo, né? Esse preparo eu acho que é a grande questão. Mas então ele dura de um ano para o outro. Tem algumas técnicas de conservação de alimento que chegam a durar 2 ou 3 anos. Como os pães duram tanto tempo, eu não sei. Sempre são séculos, né? Então, eu acho que a Terra ela é uma geladeira, de uma certa forma. Isso não é tanta novidade. Mas o que a gente. A prospecção de técnicas que a gente fez para pensar como isso poderia ter se conservado, as pessoas falam de uso de resina. Então, durante um tempo, a gente pensou que esse pão era revolvido com uma resina de árvore antes de ser enterrado. Mas a gente analisou essas cascas e não parece ter resina, parece que é uma defumação mesmo. Então eu acho que esses pães estão sendo defumados antes do enterramento. Desidratados, talvez, também. Eu acho que não. Eu não. Aí eu preciso encontrar um pão muito fresco e fazer a lâmina dele fresco, porque eu não sei se os nossos vazios planares que eu falei, que eu mostrei, se Sim. eles são resultado de um ressecamento pós-desenterramento ou se ele já estava ressecado dessa forma quando estava ali. Então, vai ser bem importante para a gente escavar mesmo e ver como é que as coisas se comportam. Mas eu acho que a defumação é importante porque ela, de uma certa forma, estanca o processo de degradação, de ataque químico e bioquímico, né? E, e, esse recipiente, porque alguns pães que a gente viu na reserva técnica da UFAM, eles têm as marcas de folha
do recipiente que foi usado para o armazenamento. Então a gente imagina que esses pães, muito provavelmente, eles foram depositados no solo moles. Alguns deles, eu não sei se vocês perceberam, eles têm um formatinho de calota mesmo. Uhum. Então, muito provavelmente isso é o formato do recipiente e do lugar onde ele foi depositado. Então, eu acho que é uma série de combinações de tecnologias de preparo para o enterramento que faz ele se conservar por tanto tempo. Mas eu não sei te responder exatamente o que é ainda. Enfim, desculpa. Não, que isso. Mas é assim impressionante que, como, né, as datações que tu tem ali, tem que seja 1600 até 1940, né? E se ainda é comestível hoje, nossa, impressionante. Né? É uma assim, tecnologia necessária de ser descoberta, né? Ainda assim, o que é comestível e o que não é comestível é relativo para as pessoas. Também. Mas sim, muita gente come e não tem nenhum relato de um acidente. Certo. Então, eu acho que ele é comestível mesmo. Só lendo o do Rodrigo. Tem o Rodrigo e o Christian fizeram comentários. O Rodrigo diz assim, sobre possível identificação, suponho aqui. Achei algo parecido ao amido não identificado número 20. Acho que foi quando macerei batata doce. Eu macerei a batata doce com um pouco de água. Acho que reportei isso no meu doutorado. Vou olhar. Obrigada, Cabrão. O 20 para mim era o que eu nunca ia conseguir nenhum tipo de. É o mais lascado, fodido, né? Que mais quebrado. Enfim. Mas eu li, né? Outra possibilidade para o pouco sinal isotópico do milho pode ser que o grão de amido era contaminação ou correspondia a outra poácea não identificada. Pode ser. Sim. Eu confesso que eu preciso olhar outras poáceas. Assim, a gente tem essa questão trabalhando com amidos, porque as coleções de referências são pequenas. Então, a gente sempre tem plantas que não foram identificadas e que podem ser. Mas eu realmente acho que a gente tem grãos de amido de milho. Foi um único pão, mas foi mais de um grão nesse pão. Então, teve grãos que também não estavam danificados e que as feições do milho, o tamanho, era tudo muito, muito correspondente. Teria como Amido, né? comparar com milhos contemporâneos o tamanho do grão. Se o grão for sutilmente menor, a gente poderia indicar que é antigo, né? Uhum. Eu confesso que assim, eu não conheço trabalho de morfometria para grãos de amido de milho. Eu não sei se tem essa mudança muito visível. Eu acho que ir ali para o Equador, não tem a da Zarilo, ela não fala sobre. Eu posso procurar, eu acho que eu li isso. Tá. Aí, se você achar, eu vou achar ótimo. Porque eu realmente não conheço esses trabalhos de morfometria. Ainda mais pensando que esse pão onde a gente achou milho é um desses que é datado de 1600 e pouco a 1900 e pouco. Uhum. Então, não é que vai ser um teocinto. Sim, não é Zemaís, né? Mas pode ser uma comparação válida de fazer, assim. Ó, o Rodrigo fala Obrigada. que a Purcell tem o trabalho comparativo de morfometria. Tá, obrigada. E aí, o que mais o Rodrigo fala? Um fato pouco estudado é que os fungos também podem produzir grãos de amido, mas até onde sei não são Não diagnósticos. diagnósticos. Então, essa foi uma questão para mim também. Eles produzem esses grãos de amido transitórios, né? Que a gente fala, que são os que não são diagnósticos realmente.
que são esses redondos piquititicos. Eu tenho muita vontade de extrair grãos de amido de micélios, de fungos, para ver se realmente só produzem esse. Eu ainda não fiz isso, mas eu acredito que a gente pode enterrar também a ideia de que isso é um fungo, o pão como um todo, né? Mas, enfim, se você acha que não, eu tô super aberta a ouvir, na verdade, que pode ser um fungo. Eu só acho que com essa diversidade de amidos e com todos os outros elementos, a gente pode dizer que isso não é um fungo. Isso pode ter fungo. E aí é uma questão que para mim é mais interessante e difícil, que é o fato de que a fermentação se produz com fungos, né? Então, o pão para mim ele está no meio do caminho entre um composto alimentar, uma colônia fúngica, ele é uma coisa transitória, não transitória, assim, que ele é para mim ele é um pão, mas ele é um composto componencial. Não sei se eu posso, isso diz muito. Eu tenho tentado pensar em como renomear ele, porque por causa dessa questão da dificuldade de se aceitar que eles são pães, né? Então, uma das opções que eu tenho agora para enfrentar os pareceristas é renomear e chamar ele de composto alimentar ou de alguma outra coisa. Não é o que eu gostaria de fazer, mas alguns coautores acham que eu deveria ir por esse caminho. Mas só para fechar essa questão, eu acho que a gente tem elementos para dizer que ele é um pão, sim, dentro do cenário cultural dos pães grolados, beijos e bolos amazônicos. Tá, temos. Eu acho importante fazer esse comentário sobre os revisores, né? Que são transposições de mundo, literalmente, que precisam ser explicadas, né? Eu não acho problema usar a palavra pão, desde que se diga que, né, o que tu quer dizer com essa palavra, né? Mas mesmo assim, alguns revisores vão teimar dizendo que não pode ser chamado de pão, porque não tem os processos todos de fermentação, etc. Tá, vamos à frente. O Fábio levantou as mãos, mas daí o Christian também escreveu o seguinte, ó, Laura, pensando no armazenamento e conservação, é possível que eles tenham sido guardados em recipientes biodegradáveis? Pensando, por exemplo, em cuias ou cabaças? Ou cabaças. Sim, é possível. Quando eu penso em recipientes biodegradáveis, eu penso principalmente nessas trouxinhas de folha, né? Principalmente as folhas de palmeira e hoje em dia a gente poderia pensar na de bananeira, que não é o caso, mas tem muitos recipientes de folha que vedam bem, né? O pessoal usa para transportar sementes, transportar castanha, enfim. Eu não sei que tipo de vestígio cuias e cabaças me deixariam. Por isso que é tão importante conseguir escavar um contexto direto, né, desses pães, né? Por mais que alguns tenham sido escavados, eu acho que no momento não tinha uma preocupação tão grande em entender a coven, digamos assim, né? O recipiente do pão. Então, uma análise de sedimento que está grudado no pão pode indicar, de fitólito, por exemplo, pode indicar se tem fitólito de cabaça ali, né? Ou de folha, enfim, né? Mas tem que ser imediatamente colado nele, né? A gente quer fazer algumas amostras de micromorfologia também, né? Para entender essa microestratigrafia do buraco. Mas, sem dúvida, agora que você falou dos fitólitos, vai ser bem importante também coletá-los. Fábio, por favor. Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Laura. Rafael, tudo bom?
Primeiro, obrigado pela palestra, foi bem interessante. Acho que quando a gente termina a palestra, a gente fica com um monte de dúvida, é porque a palestra foi boa, né? Então, vai juntando um monte de coisa. Só a primeira coisa, aquele comentário que eu coloquei, é muito questão do uso de argila. É muito comum criança, principalmente mal nutrida, pega pedaço de barro mesmo, coloca na boca, come, porque o próprio organismo ele pede isso. E tem muito relato daquelas casinhas de maribondo pequenininhas, de barrinho, o pessoal vai lá, pega e come também. Então, isso é uma coisa que você vê de vez em quando por aí. Então, assim, é uma coisa meio comum mesmo, realmente, essa gestão de argila, né? Eu levantei algumas coisinhas aqui, só pontuar rapidinho. A questão da massa, a questão de se é bom, se não é. Lá no Alto Xingu, eu vejo muito pessoal prepara, né, a mandioca, pega a mandioca, ralo, e daí eles colocam a mandioca tipo uma esteira e vão apertando para tirar o polvilho. Então, que sai dessa esteira o polvilho, e a parte de cima, muitas vezes, eles deixam no sol, fazem uma massa grande e deixam no sol ali, e às vezes usam, muitas vezes eles abandonam. Então, aquela acaba secando, fica ali, às vezes, é um lixo orgânico que eles deixam ali, cria até um pouco de fungo em volta. Se você quebra, a parte interna ainda tá normal, né? Então, assim, ele deixa bastante tempo ali no sol e uma vez descartado, continua no sol, né? Então, o sol ali, ele vai preservando aquele material. Eu não sei por quanto tempo, mas, assim, tem uma aldeia que eu vou ali há muito tempo, vira e mexe, aquele lixo está lá já há alguns bons anos e vai acumulando em cima do outro. Então, não sei se seria alguma coisa também poderia ser desse tipo, ou um tratamento mais ou menos nessa linha que eles fariam para esse pão de índio, né? Quer dizer, uma coisa que está ali seca, que é um resíduo de um prato principal que eles fazem, e de vez em quando eles usam para consumir. Muitas vezes pegam um pedaço daquilo lá, mistura junto com o polvilho e faz um biju um pouco mais não nobre que eles consideram, né? Então, esse é um comentário de repente. Né? Uma outra coisa, vocês chegaram a cogitar em fazer alguma extração de DNA para poder tentar identificar algumas espécies que estão ali dentro? Porque se o material não foi cozido, né, não passou pelo fogo, é mais fácil de ter DNA preservado ali dentro. Né? Se tivesse passado pelo fogo, era mais difícil de obter. Né? E o último comentário é se eles, na tua, como eu falo, referência de amido, vocês não têm a parte de palmeiras, né? Ou mesmo de castanhas, porque eu acho que nem se falou, eles usam castanhal muito ali, então estão mais ou menos envolvido, seja direto ou indiretamente, né? E por exemplo, ali no Xingu, junto com os carabis, eles fazem muito um prato que eles misturam a massa de mandioca com pedaços de amendoim, né? Para ficar exatamente o mais rico, e dá aquele componente amido com proteína, né? Então, não sei se eles poderiam fazer uma coisa desse tipo, né? Só alguns comentários foram vindo à tona, tá joia? Mas parabéns. Tá, obrigada, Fábio. Obrigada de fazer a pergunta ao vivo também, que é sempre bom ouvir vozes. E obrigada pelas perguntas. Eu acho que. Bom, falando primeiro do mais fácil, né? Que você comentou da casa de Vespa. Eu acho que, né, é muito comum mesmo pessoas que estão com alguma deficiência de nutrientes, de sais, né? Comer barro das mais diversas formas. Eu sempre escuto esses relatos, assim, quando comento sobre os pães com alguém sempre fala, minha avó comia barro, a minha mãe, quando estava grávida, comia barro, então, comia tijolo, né? Então, eu acho que essa nossa busca por argila é sempre constante, né? Mas tem uma questão de inseri-los como ingredientes, né, de um outro composto que
que eu tenho a impressão de que isso vai além dessas propriedades medicinais, né? A gente ainda realmente não entende essa parte, mas talvez isso tenha a ver com o processo de conservação, Rafa, e a gente ainda não sabe, né? Então, acho que tem muitas coisas, muitos aspectos dos pães para ser entendidos. Sobre a questão do DNA que você comentou, a gente não fez extrações. Tem um colega agora que fez essa sugestão, se a gente teria interesse de fazer extrações de DNA, e a gente começou uma conversa que está parado ainda, né? Então, talvez a gente faça no futuro, com esses pães que já foram analisados, né? Mas eu, inclusive, para esse contexto que a gente vai escavar, eu sei que precisaria de toda uma preparação para extração de DNA, que eu, particularmente, não sou especialista para fazer as coletas. Então, te devolvo a pergunta, perguntando se você tem recomendações ou se você acha que se a gente colocar os pães como um todo, é possível extrair DNA, ou uma vez que a gente tira ele do contexto, já é difícil pensar em extrair DNA. E aí, só para talvez se você vai querer responder a próxima também, que é sobre essas bolas, esses refugos de mandioca. Primeiro, é bem interessante pensar, né? Porque essa divisão entre as pessoas que não consomem, que consomem só a goma de tapioca, e das pessoas que consomem farinha também, é bastante marcada, né? Porque algumas pessoas, como você falou, são os apiacá, né? Que eu entendi bem, que não comem o que está dentro do tipiti. E tem pessoas que não comem a tapioca, né? Então, enfim, eu acho isso bem interessante, porque isso parece super marcado. E eu já pensei muito nisso, assim, sobre o fato de serem esses refugos. Eu continuo achando que não que não são esses refugos, porque eu acho que isso se degradaria, né, ao longo do tempo. Esses refugos da massa de mandioca em si, eu acho que isso não seria preservado se não fosse o enterramento. Pelo que eu entendi que você falou, não teve enterramento nesse caso. Tem vários relatos históricos que a gente encontrou, vários deles foram compilados pelo Alessandro Barghini, de fermentações amilolíticas. Ele está principalmente falando de fermentações amilolíticas. Então, ele fala sobre esse processo de enterramento, mas daí de curta duração, e do processo de enterramento dentro de vasilhas cerâmicas. Só que ele fala disso como uma parte do processo de fazer uma bebida. Então, tem alguns relatos históricos sobre o uso dessas massas fermentadas para adoçar, né? Que é como geralmente se fala, para adoçar bebidas. Ou seja, para aumentar o teor alcoólico delas. Do mesmo jeito que, às vezes, as pessoas estão fazendo caxiri e adicionam a batata doce, ou a cana-de-açúcar, ou, hoje em dia, o próprio açúcar industrializado para acelerar a fermentação, tem alguns relatos de pessoas que usam essa massa, já meio embolorada mesmo, para acelerar a fermentação e aumentar o teor alcoólico de algumas bebidas. Eu pensaria, assim, me questionando sobre o pão, eu pensaria mais nisso, né, sobre serem esses preparos para aumentar o grau alcoólico de uma bebida, do que esses tipos de refugos, principalmente pelo fato de que cada pão tem uma combinação enorme de plantas, né? Não é só uma planta. Mas, de fato, eu acho que tem uma coisa para ser entendida ainda, e quem me falou isso uma vez foi o próprio Gilton.
de que os indígenas com os quais ele estava trabalhando relatam enterrarem bolas de polvilho. Então, não sei se você já viu os Waimiri Atroari, eu sei que a Morton já viu, mas os Waimiri, eles fazem uma bolona de tapioca e para carregar, né? Porque é fácil de carregar, ela dura, e é uma bola dura, enorme, dura. E nunca vi relatos de enterrar, mas o Gilton já me comentou que teriam algumas pessoas que fazem essas bolas para enterrar. De novo, eu não sei se eu tenho muito, nesse momento, como sair desse pântano de informações, mas eu considero essas questões e acho que, mesmo assim, acho que os pães têm outras coisas, acho que tem coisa a mais acontecendo ali. Não quero que pareça que eu estou falando, não, é pão a qualquer custo e eu não vou mudar de ideia, mas é porque eu acho que tem algo a mais ali. No caso, assim, para diferenciar disso que você está falando, eu acho que é essa mistura dos ingredientes, essa característica da defumação, porque a secagem no sol, ela deixaria uma casca também, claro, mas o que a Kelly está vendo são cascas com microcarvões, que são muito mais ligadas a esse processo de defumação. E acho que é isso. Não sei se eu te respondo, mas te ouvi de novo. Não, tranquilo. Não, esse aqui é um bate-papo mesmo, porque tem muita coisa, tem muita coisa para descobrir, né? Mas começando dessa última parte, por exemplo, realmente eu nunca vi enterrar, mas eu vejo muitas vezes porque eles produzem muito e às vezes passa de ano para outro, quando eles já vão produzir uma nova safra, né? Aquela antiga ali, às vezes pega um buraco, eles jogam naquele buraco e deixam, né? Já tem um buraco feito ali, às vezes, né, eles fazem um buraco de lixo ali, todos eles colocam ali. E mesmo sem nesse buraco, às vezes o volume é tão grande que se você coloca, algumas ficam muito abaixo, fica assim, centímetros, né, de altura entre as primeiras e as últimas. Então fica um montículo mesmo ali. Então acaba sendo meio, não enterramento no solo, mas acaba ficando um montículo ali que a parte interna, aqueles mais internos, ficam mais ou menos enterrados, né, e acaba misturando. Ao mesmo tempo, você falou essa questão da casca, normalmente, isso aí que eles colocam fica mais no limite do quintal com o começo da mata, onde normalmente eles colocam um pouco de fogo para espantar bicho, essas coisas. Então, às vezes, não é queimar, o processo o pão não foi queimado, mas às vezes passa um fogo ali na área onde é que está jogado aquilo lá e pode dar essa picada de fogo um pouco. Né? Assim, pensando alto isso daí. Né? Então, assim, o fogo é uma coisa comum que passa naquela área que normalmente eles jogam. Né? Estou falando isso do Alto Xingu ali, então é Camaiurá, Uaurá, Uiolaputi, né? Então ali no Mato Grosso. Então, assim, a hora que você falou de salpicar, um pouco de fogo ali, o fogo vira, mexe, passa. Um pouquinho ali. Né? Exatamente para eles gostam muito de limpar, principalmente perto da casa, para questão principalmente de bicho, né? Então, eles colocam aquele fogo meio controlado, então o que tem ali acaba queimando um pouquinho. Né? A questão do DNA, que você falou, realmente, o ideal é, se for trabalhar ali, tentar ter a coisa um pouco mais isolada. Mas a gente sabe que em campo, a arqueologia é muito, muito difícil estar totalmente isolado, né, para poder extrair DNA. Mas o DNA arqueológico, ele difere de contaminações recentes. Então, na hora da análise, você consegue separar o DNA que é arqueológico do presente. É lógico, o DNA presente está muito mais, normalmente, de uma quantidade maior, né? Mas, por exemplo, o DNA, quando a planta morre, o indivíduo morre, ele começa a se fragmentar. E essas pontas dos fragmentos, eles começam a ter uma mutação natural. Então, a hora que você pega esse DNA, né, você sequencia, as pontas dos fragmentos vão ter uma diferença de bases nitrogenadas diferente de um DNA atual. Então, por exemplo, tem um gráfico bem típico, você pega o DNA do material arqueológico,
ele sobe nas pontas em termos de enriquecimento de algumas bases nitrogenadas. Então, você sabe, ó, isso aqui é DNA arqueológico, realmente. Você consegue distinguir um pouquinho isso daí. Então, o ideal é você ter um ambiente um pouco mais controlado para tentar extrair no campo. Mas se você não conseguir, né, tem maneiras de você fazer no laboratório, depois na questão de computação, você conseguir separar um pouco mais esse teu DNA. Uhum. Tá bom? E só uma última pergunta. Quanto tempo até essas pontas começarem a ficar degradadas? Vocês imaginam? A gente... as amostras que a gente trabalhou já tem, por exemplo, 300 anos de idade já tem isso daí, né? Então, se você já tiver... Pode até ser, talvez até um pouco mais novo, né? Isso eu já não sei dizer exatamente. Eu sei que quanto mais antigo, mais essas pontas vão se elevando no gráfico. Né? Quando é muito recente, é lógico, não está muito degradado. Mas a gente conseguiu separar bem ali algumas amostras, com 300 anos já consegue aparecer bem. E você tem várias amostras que você colocou ali de quase 1000 anos de idade, 500 anos de idade. Então, acho que dá para fazer umas tentativas ali. Tá, obrigada. Espero que eu tenha respondido essas questões. Tranquilo. Obrigado. Excelente conversa. Né? Como, bem, a gente está 1h30 aqui, né? Não queremos tomar tanto tempo assim também da Laura. E não tem mais ninguém aqui no chat com comentários, mas eu tenho mais um, pelo menos. Não sei se as pessoas se animam aí, coloquem aí mais algum comentário no chat. Sobre os amidos que tu mostrou, Laura. Talvez, tu mostrou rápido assim, mas o número 9 e o número 16 talvez sejam Dioscorea, né? Eu posso colocar de novo. Não tem necessidade, mas talvez seja Dioscorea, porque tu falou que talvez seja Cará, coisa e tal. O Cará, ele é uma... Ó, o número 9 tá aqui, né? Uhum. E o 16... Esse 16? Tá. O 9 parece bem Dioscorea, né? O 16, pela polarizada, sim, mas aqui a foto normal não parece tanto, olhando agora. Pois é. O 13, para mim, foi muito, assim, duvidoso também. Porque algumas Dioscoreias me pareciam com ele, mas essa perninha, essa faceta achatada, eu não via nas outras. Sim. Mas não sei. Mas sim, diga, desculpa. Não, é isso. O 2 tu identificou ele? É um daqueles com o hilo aprofundado? Aprofundado, mas eu não identifiquei a espécie. Será que não é fermentação? Será que não é fermentação esse aprofundamento, em vez de ser moagem? Porque a moagem não ia destruir ele, que nem o 11, por exemplo, não parece estar mais quebrado. 11. Ou não, o 20, ó, o 20 que está bem quebrado, ó. O 20 está bem quebrado, que é o que o Rodrigo falou que podia ser batata doce, né? Tem alguns que estão só com um pequeno dano. Esse 11, além dele ser um amido composto, ele tem umas partículas aderidas no exterior, né? Umas coisas que grudaram nele. Mas no amido em si, eu não vejo um dano. Né? O contorno dele tá ok. Ele só tem essa composição esquisita de dois amidos grudados com um hilo muito próximo um do outro. E eu fiquei muito receosa de bater identificações. O amido 1 me falaram, né? A Jennifer me falou algumas vezes, né? Bota com milho, mas eu não consigo ver o milho ali, então eu tenho um pouco de dificuldade de. Não sei, eu tenho preferido ser menos. Não sei, acho que eu estou traumatizada com os processos de revisão, Rafa. Na verdade é isso. Então eu tenho tentado botar o pé para trás, sabe?
Sim, faz sentido. Mas sim, entre a gente, esse um cuidado. pode ser milho. Sim, sim. O 6 pode até ser uma mandioca muito danificada. Ela tem a mandioca, ela parece um chapéuzinho, né? Ela tem o lugar para encaixar na cabeça. A Não, Ruth, quando me ensinou a lidar com isso, ela disse, a mandioca ela tem um chapéuzinho, que daí você veste ela na cabeça. Eu comecei a rir e ela ficou ótimo. chateada comigo. Mas é ótimo mesmo. Não, ela não tem. Ela tem uma concavidade, mas não chega a ser. Não chega a ser como da mandioca, por isso que eu não deixei. E ela é muito pequena, né? A mandioca geralmente é maior. Uhum. E o 10 eu pensei muito nas helicônias, na verdade. 10 não faço ideia. Mas esse 9, você tem razão, talvez eu tenha sido cautelosa demais. E o 13, eu não faço ideia. Mas eu não. O 13 eu não sei. sei. Eu já vi coisas assim, mas não sei. Mas eu vou anotar. Então, você falou que o 9 pode ser cará e o 16, né? Daí eu olho com mais cuidado depois. E aí, assim, esse Willow Scoop, né? Tu falou do processo de moagem. Eu já vi outros, assim, dos que eu vi aqui para Santa Catarina, que daí estavam ligados à fermentação. Mas, mas aí teria que... também nos disseram para fazer experimento. E a gente não fez o experimento. E aí Vamos tem o fazer texto experimento. que tu conhece, que eu esqueci o nome, que ela fez experimento, mas lá para plantas da Ásia e Europa. Mas é esse o problema. Todos os experimentos de fermentação que eu achei eram. Sim, com cevada, com barley, enfim. Tá. Mas ainda assim, se você puder me mandar esse, pode ser bom, porque eu não tinha visto. O único que eu vi do Elon Scoop foi um. Esqueci o nome dele. Acho que é um aluno da Rita mesmo, que trabalhou no Veredas, lá em Minas. Não conheço. É E Débora aí? Henry, 2009. Tá. É Débora, né? Não sei se é Débora, Henry 2009. E aí, com a fissura radial, ela poderia... estou falando tá sendo gravado isso, né? A fissura radial poderia estar ligada, talvez, à defumação, porque aí que aí, nisso que eu lembro, poderia estar ligado a assar, mas se esses pães não são assados, né, tu pode ter um processo de aquecimento e daí de ressecamento, e daí talvez o hilo ficar com essa fissura radial possa ter a ver com isso. Eu não sei se você. Eu coloquei aqui do lado esse da Henry, que é o que eu conheço. Não sei se é o mesmo que você conhece. Mas eu vou olhar outros dela, porque de fato ela é a pessoa que eu conheço que mais está fazendo experimento com processamento de plantas, né? Mas. Sim, é esse aqui. É esse aqui, É sim. esse. Tá. Mas ela não tem esse tipo de dano, né? Esse Com o o Elon Scoop. Scoop. É, Mas é legal ter esse artigo aberto, porque, por exemplo, uma das coisas que eu fiquei com bastante dificuldade é que tem dois tipos de fissura radiais que são descritas. Uma delas parte do ílon para fora e a outra parte de fora para dentro, da borda para o ílon, né? E isso parece ser uma diferenciação muito importante para essa questão da secagem ou da fermentação. Então, eu não sei se você já viu em algum lugar essa fissura do ílon para fora relacionada à secagem, porque o que eu imagino é que seria de fora para dentro. Mas eu não conheço, é isso, assim, são tantas possibilidades e referências que às vezes eu tenho a impressão de que a nossa única opção é ficar fazendo experimentos para as nossas plantas. sim, sim.
Mas se Não, você já tiver feito, me avisa. Não. Era uma vontade que eu tinha de fazer os experimentos, mas nunca se realizou, né? Uhum. Obrigada, Fábio. Tá bom, obrigada. Talvez eu te procure, sim, para perguntar mais sobre o DNA. A Nila Castilho, tá de mãos levantadas, por favor. Fica à vontade para falar. E que às vezes demora para ativar o microfone, né? Essa plataforma não é a mais óbvia do mundo. É. Esses amidos, enquanto ela vai fazendo, que a gente fez o processamento aqui, foi analisado. Eu estava aprendendo a lidar com eles, e daí a Ruth analisou muito, ela conversou muito com a Dolores, a Piper. Uhum. E aí tem algumas coisas que foram definidas mais pelo olhar da Dolores, né? E assim, isso parece ser secagem, desidratação, aquecimento, né? Uhum. E aí teria que procurar nos artigos dela onde é que está publicado de fato isso, né? Escrever para Dolores é uma coisa que estava nos meus na minha cabeça, pelo menos. Mas eu, compartilhando mais desse processo de revisão, a Dolores foi uma das nossas pareceristas. E ela adorou. E ela assinou, por isso eu posso falar, porque ela assinou o parecer, né? Ela fez questão de fazer um parecer aberto. E aí eu fiquei muito feliz, que apesar do artigo ter sido negado, pelo menos eu sei que a Dolores tá tudo bem com ela. Então, ela tá de acordo. Mas isso é bom. Isso é ótimo. Mas é uma pena mesmo, assim, não ter tantas lacunas, né? Não sei se a Nila conseguiu falar, ou se ela de repente saiu. Talvez ela tenha levantado a mão sem querer. Sem querer? Não sei. Ela tá aqui ainda. É. Acho que talvez ela tenha levantado sem querer. Bem, se tu quiser fazer um comentário final, então, porque eu estou super satisfeito. Eu tenho que te passar... Não, né? Porque tu achou, né? O da Débora, né? Que é esse que tu já conhecia. E eu estou super satisfeito. Se quiser fazer um comentário final, né? Não, só agradecer mesmo pelo convite, pelo espaço, pelos ouvidos, pela atenção, pelas perguntas. Obrigada, amor. E dizer que estamos abertos a receber mais amostras de pão. Se alguém achar em algum lugar, tiver notícia, manda uma mensagem para mim, para Kelly, para Myrtle, para Jen, para quem for desse círculo que a gente está nessa caçada dos pães. E para que eles também sejam mais reconhecidos, né, como um artefato arqueológico e reconhecidos como pães mesmo, por mais que ainda tenham algumas polêmicas. Mas é isso. Obrigada mais uma vez, sempre bom participar aqui. E não sei, queria te perguntar, a gente tem um próximo ciclo? Sim, muito bem. Deixa eu abrir aqui para não errar a data. Em dezembro, no dia 4 de dezembro, a Jennifer Watling vai fazer uma fala também, né? Na quinta-feira, 4 de dezembro. A gente ainda não combinou sobre título, etc., mas a ideia é dar continuidade, né? A cada tantos meses alguém vir aqui e falar sobre um tema da arqueobotânica, né? A gente demorou para retomar isso, né, Laura? E em 2024 ficou sem nenhuma atividade, daí esse ano a gente ficou muito envolvido na questão da elaboração do livro, mas
é muito importante que a gente mantenha acesa, né, aberto esse lugar de conversa para trocar ideias, né, e para trazer as pessoas né, enfim, trocar informações, né. Conhecer o que, assim, pela palavra que as outras pesquisadoras estão fazendo e trocar ideias. Isso é muito necessário, né? Sim. Não somos tantas pessoas fazendo arqueobotânica no país, então se movimentar e trocar ideias mesmo, né? Sim, sim. E poder colocar dúvidas, né? Eu sempre acho que aqui é um espaço seguro para falar de dúvidas. Sim. E dúvidas e questionamentos, né? Então, por isso que eu também falei dos meus pareceres negativos com tranquilidade, porque eu sei que todo mundo passa por isso. E normalmente as pessoas não falam, né? Só, né? Tu tem duas negativas e tá ali, né? Lidando para tentar resolver elas, né? Então, não é simples. Né? Todas as dificuldades que a própria pesquisa tem e ainda tentar convencer os outros daquelas, às vezes, das nossas incertezas, né? Então, faz parte do processo todo, né? Sim, aceitar que a arqueologia é fragmentada. Mas então, tá, obrigada de novo pela acolhida e espero, então, a divulgação da Diane. Certo, será feita no momento certo. Tá. Vou encerrar a gravação aqui agora, então.